Consciência Oculta, o podcast para os questionadores da mente humana. Olá, aqui somos do podcast Consciência Oculta. Quem vos fala é a Sombra. E aqui a Light. Como você está? Como você está aí dentro de você? Hoje vamos trazer um assunto bem importante que está vindo bastante à tona nos noticiários. A BBC, por exemplo, né? Qual que era mesmo? Exatamente, é a BBC. Eles colocaram sobre o suicídio glamorizado com a Suicide Pod, que foi lançada lá na Suíça, né? Uma paciente que tinha uma doença autoimune gravíssima preferiu colocar fim à sua própria vida usando esse dispositivo sem assistência médica. Exatamente. Como a gente vem percebendo, né, nas notícias, o crescimento, literalmente, da eutanásia, né? E também da morte assistida. Eu acho que mais da morte assistida do que da eutanásia, né? Com certeza. Nesse caso específico da BBC, se trata de um suicídio, porque não houve assistência médica, né, associada, mas acabou incorrendo no assunto eutanásia e morte assistida, né? Claramente. E o quão também a gente está trazendo porque esse passado foi o setembro, né? Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, nós temos várias campanhas de prevenção ao suicídio. A maioria das pessoas conhece, né, a prevenção ao suicídio, mas não sabe o que são essas campanhas de prevenção por si só. Exato. Mas antes de adentrar, né, nesse tema que a gente vai abordar hoje, a gente já quer sensibilizar e conscientizá-los, né, desse tema da eutanásia versus morte assistida, alguns pontos. Quais deles? Dentre eles, a diversidade das perspectivas que nós temos aqui. Claro, nós vamos dar preferência a diversos aspectos de opinião, tanto da parte clínica como da parte psicológica, da parte espiritual, enfatizando uma questão bem pluralizada a respeito do assunto. Exatamente. Também vamos trazer o contexto espiritual psicológico, porque são dois pontos muito importantes e que diferem e ao mesmo tempo são pontos, como posso dizer, que tem bastante força de decisão na regulação da eutanásia e da morte assistida. Então a gente vai trazer esse lado, essa consciência da parte espiritual e psicológica, né? Aprofundar esses temas entre debates como sobre a alma, o significado da vida e da morte e o impacto também psicológico das decisões, né, de fim de vida, principalmente dos familiares, porque são as pessoas que ficam aqui após o paciente segue outro momento, né? Sim. Lembrando que nós respeitamos totalmente qualquer opinião que diz respeito aos nossos ouvintes e nós reconhecemos as diversas questões envolvidas e, mais do que nunca, o objetivo do podcast é apenas levantar opiniões diversas a respeito do assunto, né? Pôr em pauta essa discussão. Exatamente. Além de, claro, a gente vai fazer uma exploração, né, dos dilemas éticos, qual vai ser abordado com relação à eutanásia, à morte assistida, também ao suicídio, né, como a autonomia do paciente versus a sacralidade da vida e os limites da intervenção médica. Sim, lembrando que, mais uma vez, é importante reforçar que tudo que será debatido aqui conosco hoje será para a nossa pura e simples reflexão. Exatamente, apenas reflexão. A gente entende que todos possuímos crenças, né, diversas com relação à parte social, cultural. Sim, vários valores distintos. Exatamente, mas aqui está aberto e amplo para todos esse debate. Bora lá, Sombra! Então vamos iniciar com o tema eutanásia versus morte assistida.
O que justificaria o fim da vida e até que ponto as medidas de prevenção são saudáveis no contexto dos pacientes em fim de vida? Vamos diferenciar primeiramente os termos, que é diferenciar suicídio de eutanásia, de distanásia e de morte assistida. E quem vai fazer isso é a nossa sombra. Então vamos lá. Quando se fala de suicídio, seria o ato de tirar voluntariamente a própria vida, com quaisquer instrumentos que possa servir. Quando se fala de eutanásia, a própria etimologia da palavra já refere que é uma morte tranquila, uma morte sem sofrimento. Quando nós falamos de eutanásia ativa ou morte assistida, seria a morte provocada em uma pessoa acometida por um sofrimento físico insuportável, onde um agente ativo, que no caso o médico, seria o responsável por administrar alguma medicação para que se pudesse chegar ao fim de vida com compaixão, sem sofrimento. Quando se fala de eutanásia passiva ou ortotanásia, seria o não prolongamento da vida de um paciente em um estado terminal. A exemplo daquele paciente oncológico que já está no último ciclo de quimioterapia, que entrou em coma e já não pode mais responder por si só, que é levado ao fim de vida por meios medicamentosos. Já o processo de distanásia seria uma forma de prolongamento artificial da vida de doentes em estados terminais. Seria uma manutenção de vida mais dolorosa, esticando o desenlace natural da doença, que seria o óbito. Tem uns detalhezinhos bem complexos, para entender isso, Sim, certamente. Esses detalhes, inclusive, eles estão no Código de Ética Médica, tá? São definições que foram retiradas de lá e também de artigos científicos que falam sobre o tema. Dito esses conceitos, o que nós podemos dizer em relação à bioética e em relação ao médico-paciente? Bom, a princípio nós temos que ter em mente que quando se trata de processos ativos, o paciente tem consciência de ação. Então, ele estará a solicitar ao médico que seja feito o processo. E quando a gente fala de uma ortotanásia ou ainda eutanásia passiva, e até mesmo o processo de distanásia, às vezes os pacientes não estão conscientes. Então, ele não tem condição de optar pelo processo. E aí que o médico e a família têm que estar trabalhando juntos, levando em consideração todas as questões filosóficas e espirituais por trás dessa questão, por trás dessa conduta, para que o processo menos doloroso seja acertado. Exatamente, até para entender os limites, de intervenção médica perante nesses pontos que você falou muito bem. Sim. Além disso, outra perspectiva que é muito importante e que adentra muito e bate de frente na regularização, da eutanásia versus morte assistida é a perspectiva espiritual e religiosa, Bom, com certeza. As escolhas sobre a eutanásia envolvem vários fatores complexos. Espiritualmente, as crenças sobre a sacralidade da vida e o direito divino de decidir sobre a morte são centrais. Em relação, a gente vai trazer um ponto, sobre essa dimensão espiritual e religiosa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a discussão sobre a eutanásia e o suicídio assistido, ou que seja, a morte assistida, é fortemente influenciada por barreiras religiosas, muito bem, como a sombra trouxesse anteriormente, trouxe, especialmente em países com uma população que, obviamente, é majoritariamente católica. A crença predominante é que somente Deus pode determinar o início e o fim da vida, o qual impede muitos de aceitarem práticas como a eutanásia ou a morte assistida. E assim, obviamente, cria uma resistência significativa no debate sobre a legalização dessas práticas, embora existam argumentos a favor que o paciente deveria ter o direito de escolher como e quando morrer, especialmente em casos de sofrimentos extremos. Mas antes de tudo, a gente vai trazer uma palhinha sobre a Bíblia. A Bíblia não trata diretamente da eutanásia ou do suicídio, em termos explícitos, mas existem diversos princípios que podem ser aplicados à questão de tirar a própria vida. Alguns princípios que até mesmo
abordado alguns versículos na Bíblia, como por exemplo Gênesis 2:7. A vida é um dom de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Neste versículo mostra que a vida é dada por Deus, o que implica que somente Ele tem o direito de tirá-la. Outro versículo que comenta semelhantemente é o Deuteronômio 32:39. A soberania de Deus sobre a vida e a morte. Veja agora que eu sou Ele. Não há nenhum Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu feri e eu curarei. E ninguém pode livrar-se da minha mão. Nesse texto, ele sublinha a soberania de Deus sobre a vida e a morte, sugerindo que tirar a própria vida seria violar essa autoridade divina. E entre outros versículos, como Êxodo 20:13, não matarás, como Coríntios 6:19, o corpo como templo do Espírito Santo, e assim por diante. Em si, em resumo, a Bíblia sugere que a vida é um presente de Deus, que apenas Ele tem o poder de dar e tirar, e que eutanásia, ou que seja, o suicídio, seria uma violação desse princípio. Ela também incentiva a cuidar de nós mesmos e, claro, confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, como o sofrimento. Já olhando pelas perspectivas religiosas globais, vamos lá. A gente vai iniciar falando sobre alma. E para costurar melhor esse debate com relação ao tema da eutanásia versus morte assistida, vamos entender sobre o significado e compreensão de alma e o espírito, o ciclo de vida e morte, como o fim de sua jornada, e também redenção ou punição após a morte. Debater esses temas complexos e muito sensíveis é muito importante para fazer uma costura bem compreensiva, empática para todos e para a gente também entender, porque também é um assunto nada fácil para a gente estar aqui conversando e refletindo de forma conjunta. Mas vamos lá. Alma, espírito e ciclo de vida e morte. Bom, neste tema a gente precisa entender como funciona nas tradições espirituais esse dilema, de alma, espírito e ciclo de vida e morte. A alma e o espírito, então, são considerados em algumas tradições elementos centrais da existência humana. A distinção entre ambos varia conforme as crenças. No cristianismo, por exemplo, a alma é frequentemente vista como a essência eterna do indivíduo, criada por Deus e destinada à redenção ou punição após a morte, dependendo das ações e crenças durante a vida. Já o espírito pode ser entendido como a força vital que conecta o ser humano com Deus, sendo uma manifestação temporária que retorna ao Criador após a morte. Já em outras tradições religiosas, como o hinduísmo e no budismo, a visão é um pouco diferente, pois a crença em um ciclo de reencarnações, que é conhecido mais como samsara, onde o espírito, Atman, conhecido no hinduísmo, passa por várias vidas em um processo de purificação e evolução espiritual. Esse ciclo continua até que o ser atinja o moksha, conhecido mais como a libertação, ou nirvana no budismo, que representa o fim do sofrimento e da ilusão material. A morte, então, não é vista como um fim, mas como uma transição para uma nova fase de existência. E falando sobre redenção, punição após a morte, esse conceito ele é particularmente forte em religiões mais abrâmicas, como o cristianismo e o islamismo. Nesses sistemas de crença, a vida é vista como a prova e as ações de uma pessoa são julgadas após a morte. No cristianismo, essa ideia é simbolizada pela doutrina do juízo final,
onde aqueles que seguiram os mandamentos de Deus são redimidos e encontrados a salvação, mais conhecido como a vida eterna, enquanto aqueles que viveram uma vida de pecado são punidos no inferno. No islamismo, a crença em um dia do juízo também está presente, onde Alá julgará as almas e decidirá seu destino eterno, seja no paraíso ou no inferno. No entanto, ambas tradições abrem espaço para a misericórdia divina, indicando que a redenção está ao alcance de todos que se arrependessem sinceramente pelos seus erros. Mas nessa visão, olhando por essa visão, há muito que se fala da visão kármica, que essas tradições comentam. Mas sobre a visão kármica das tradições orientais, acho que você gosta muito, né, dessa visão, né? Né, Sombra? Realmente há de se crer que exista um karma para todos os indivíduos, né? Exatamente. O karma esse é um caminho pré-determinado, com base em suas ações prévias, as ações prévias do espírito. Então, eu acredito que se deva ter mais estudos sobre isso. E eu realmente preciso me aprofundar muito mais, porque estudos kármicos são coisas extremamente complexas. Exatamente. A Cabala fala muito sobre isso, Exato. Mas requer estudos de muitos anos, coisa que ainda me falta muita experiência, porque você é muito pequeno. Sim. Sobre a visão kármica das tradições orientais, né? Já falando sobre a redenção, a punição, é mais processual, como você falaste, né? Ocorre ao longo de várias vidas e está diretamente ligada ao conceito do karma, né? As ações e suas consequências. Além disso, uma vida virtuosa para eles pode levar ao renascimento em condições mais favoráveis, enquanto o acúmulo de ações negativas, como se caso fosse, né, morte assistida ou a eutanásia não feita corretamente, né, poderia resultar em sofrimentos futuros, até em ciclos que realmente retorna e até mesmo até se completar tal ciclo, né? Luz, mas o que eu acredito com essa visão kármica seriam assuntos muito mais relevantes às ações do indivíduo para benevolência e também para benefício de terceiros do que uma ação como essa. Eu acredito que tudo isso seja muito pequeno em relação a toda a existência do indivíduo. Toda uma vida priorizando o bem-estar do próximo, a caridade. E aí no final da tua vida, quando você está num extremo sofrimento e você opta por um processo como esse, eu acredito que toda a sua existência deve ser somada. Com certeza. Ao teu karma. E isso aí seria uma coisa muito ínfima comparada a tudo que você fez ao longo de toda a sua existência. Com certeza. Minha visão, tá, gente? Não, a gente quer saber da visão de todo mundo aqui. Exatamente. Aqui é aberto e amplo para todos, já deixando sempre bem claro. Outro ponto importante que a gente está trazendo aqui para entender essa parte das perspectivas religiosas e espirituais é entender, né, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, o determinismo na escolha entre viver ou morrer, que, querendo ou não, se prega muito na Bíblia e com relação a tomadas de decisões que colocam literalmente num desafio constante de entender se sim ou se não regularizar a morte assistida ou a eutanásia ou ambas, né? Olhando nessa perspectiva, né? Certamente, inclusive na própria Constituição do CFM se leva em consideração este quesito, né? Da questão de não matarás. Sim. A exemplo que se usa na Bíblia cristã, se coloca isso em voga para se determinar que é algo que não possa ser permitido legalmente. Mas eu creio que no mundo moderno, em pleno século XXI, se é necessário rever certos aspectos, pois cada vez mais nós temos métodos para o prolongamento da existência dos seres humanos de uma forma geral, o que permite que novas doenças sejam descobertas com o avançar da idade de todos os indivíduos e com isso causando diferentes tipos de sofrimento com cada doença que se descobre, né? Aumento do número de neoplasias, por exemplo, e cada vez mais
os indivíduos vão descobrindo novos sofrimentos com o avançar da idade pouco saudável. Tá? Bom, entender esses pontos é bem complexos e a gente precisa, né? Não adianta, a gente precisa trazer à tona, né? Mas voltando aqui à costura, esse debate que a gente está trazendo aqui agora, a gente trazendo o livre-arbítrio e o determinismo, né? Ele é muito importante porque a gente fica muito naquele ponto, entre a escolha entre viver ou morrer, né? E é um debate que envolve o quê? O livre-arbítrio, que é o que de fato é a capacidade do indivíduo de tomar decisões autônomas, só que ao mesmo tempo a igreja, não em si a igreja, mas algumas religiões, pregam um determinismo que Deus, só Ele pode dar a vida e tirar a vida. E é aí que entra o determinismo e não para, né? Que sugere que todas as escolhas estão predestinadas por forças além do controle humano, como Deus, o destino, ou mesmo as leis universais, né? No cristianismo, por exemplo, o livre-arbítrio é visto como um presente divino. O ser humano tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal, sendo responsável por suas escolhas, mas Deus oferece a orientação através da graça divina, né? Já no existencialismo, é uma corrente filosófica, sabia, Sombra? Sim, com certeza. Ela enfatiza a liberdade individual e a responsabilidade pelas escolhas. Essa eu gosto bastante. O debate esse aqui é mais complexo, porque os filósofos como Jean-Paul Sartre argumentam que os seres humanos estão condenados à liberdade. Olha que lindo isso! Condenados à liberdade. Extremamente filosófico. Exato. Isto é, devem fazer escolhas significativas, inclusive sobre sua própria existência, sem a intervenção de um destino pré-determinado. A morte, nesse contexto, né, pode ser vista como uma decisão final dentro da liberdade existencial. E entre outros também tem o determinismo teológico, como o calvinismo, mas da mesma forma, nesse ponto aqui, diz que o livre-arbítrio seria uma ilusão, pois as escolhas humanas já estão alinhadas com um plano divino maior, no qual as pessoas não têm pleno conhecimento. É aquilo que a gente não vê, não enxerga, não quer aceitar, né? Mas estamos submetidos a isso o tempo todo. Exato. E Deus, a espiritualidade, a escolha entre viver e morrer, desculpa aí, vem muito dessa parte da ideia que ele controla todos os aspectos da vida e da morte, e é comum em várias tradições. Portanto, no catolicismo, né, um exemplo que a gente também trouxe aqui bem em conjunto com o cristianismo, ele diz, e não ele diz, mas dizem a Bíblia, a vida deve ser preservada sempre que possível, e decisões que abrigam a vida são vistas como imorais. No entanto, existem discussões sobre o sofrimento redentor, que é o que a gente está aqui novamente trazendo sobre a eutanásia, né? E a morte assistida, até que ponto onde faz sentido se manter a prevenção e até que ponto já não faz mais sentido e faz mais sentido seguir com uma outra vida que, sei lá, que é a morte. Exatamente, uma vida que nós desconhecemos e para a qual partiremos indubitavelmente. A questão é como partiremos. Exato, e onde faz essa ligação e que o porquê que também entra outro desafio que bate na regularização da eutanásia e da morte assistida é a caracterização e a comparação do sofrimento em relação de um ser que está lá já no momento em fim de vida, entre a escolha de uma eutanásia ativa ou que seja passiva, ou mesmo até a morte assistida, é que vem aqui a comparação, onde que muitos falam na religião e na espiritualidade, é a comparação do sofrimento que Deus, o Jesus, teve na cruz, no ato de sua morte, é a mesma comparação e a conexão com esse sofrimento redentor quando você está no fim de vida. E por isso que não faria sentido utilizar algum artifício tecnológico para realmente atrasar ou
acelerar o processo de fim de vida. Exatamente. E é o que diz, né? Onde esse sofrimento redentor seria então, né? Uma comparação de um sofrimento, de um valor espiritual e uma forma de participar do sofrimento de Cristo. Sim. O que pode, então, justificar a recusa de prolongar a vida artificialmente. Para quem tem concordância com isso, claramente, né? E com relação a isso, da parte espiritual, vem esse debate, né? Sobre a alma e espírito, o ciclo de vida e morte, né? Onde vem de grande peso, de grande valia, que bate de frente nessa regularização, né, desse tema, esse tabu tão forte no dia de hoje, mas que é importante a gente conversar sobre. E o quão as tradições espirituais, culturais e sociais têm um peso e uma potência para decidir e tomar tal decisão. E sobre as perspectivas psicológicas, as escolhas em relação a isso, né? É bem complicado, né, Sombra? Com certeza. Influencia bastante coisa nesse sentido. Acho que na família fica algo bem pesado, tal decisão também, né? Claro que a decisão começa a pesar bem antes, né? Tudo entra em pauta. Desde as questões financeiras que são associadas a isso, as questões mais profundas, da perda do ente querido, da falta, né, da ausência, exatamente, da pessoa, do sofrimento do familiar. Todo mais, né? É uma discussão que fica bem... É um desafio muito grande, literalmente, essa tomada de decisão, né? Quando ainda mais o paciente já não está consciente, né? Sim, tudo recai sobre as costas da família exclusivamente. Exatamente, isso é um dos desafios psicológicos, literalmente, que é o pré-luto, literalmente não deixa de ser, né? Sim, com certeza. E vivenciar isso também, né? O luto. Bom, as escolhas sobre a eutanásia em relação a essas perspectivas é muito complexo, né? Psicologicamente falando. Ele envolve tanto a autonomia do paciente, o desejo de evitar sofrimento prolongado e o impacto sobre entes queridos, que são considerações importantes, né? Os argumentos a favor da eutanásia incluem o alívio do sofrimento, o respeito à autonomia do paciente e a preservação da dignidade humana. E é entender esses pontos, né? Até onde a gente pode prevenir a dignidade humana e até onde já não é mais digno. É de rir de não sei se é de tristeza, de terror, mas também é complicado isso, até né? Onde esse sofrimento nos despersonaliza, de fato, como seres viventes, né? Exato, e quanto isso cai, como você falou anteriormente muito bem, esse peso de decisão nas costas dos familiares, né? Das pessoas queridas, entre outros, assim, e do médico também, né? Fica muito plausível isso também, tomar essa decisão e chegar na família para conversar sobre, né? Sim, com certeza. Para o médico, isso tem algum encargo. Até porque alguns profissionais realmente conseguem ter mais do que empatia por alguns pacientes. E isso realmente pode levar a um desgaste extra. Os argumentos contra, frequentemente, esses pontos envolvem preocupações de ética, né? Sobre o valor da vida. Essa pressão social que ocorre, né, por optar pela morte em vez de suportar os cuidados de longo prazo, que é o ponto que pode levar à não dignidade humana, literalmente é isso, né? E essas implicações dos profissionais de saúde que devem participar do ato, porque é uma responsabilidade muito grande de decisão de si, de chegar nos familiares e falar isso, para o paciente, se caso ainda está consciente também. E mesmo assim, depois que ocorre, também fica o pós. Essa pressão pós... extremamente complexo para a família. E também para o próprio o profissional também, acredito. Para o profissional é mais o pré, né? É você tomar a decisão, mas o pós, o quem fica, né, dos familiares é que realmente o sofrimento é bem maior. Exato. Do ponto de vista psicológico, a escolha então pela eutanásia ou morte assistida é muitas vezes motivada pelo desejo de evitar sofrimento intenso, como a gente falou muito bem aqui. É bem complicado, né? Seja físico ou mental, especialmente em casos de doenças terminais, que é o que a gente está trazendo aqui, gente, deixando bem claro.
Esse processo ele envolve uma avaliação cuidadosa da capacidade cognitiva do paciente, né, para garantir de fato que a decisão ela foi tomada conscientemente e também a compreensão das implicações e a da família estar ciente e alinhada com tudo isso também. É bem importante, né? E só que um dos maiores desafios que a gente percebe com relação da eutanásia ativa, ou que seja, a morte assistida, que vem muito em debate, também em alguns artigos, é com pacientes que sofrem com transtornos psicológicos, né? Com transtornos de personalidade, por exemplo, né? Até a gente trouxe um artigo aqui que a gente vai colocar no link abaixo, na descrição deste episódio. Este artigo aborda o aumento dos casos de eutanásia e suicídio assistido em pacientes com transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline. O estudo revela que em países como a Holanda, uma parcela significativa dos pacientes que optam por essas práticas sofrem destes distúrbios mentais, o que levanta questões éticas sobre a capacidade desses indivíduos de tomar decisões informadas sobre o fim de suas vidas. E é o que vem aqui é entender vamos dizer assim, o teor da saúde da pessoa, da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual, entender todos esses contextos, né? Porque até onde faz sentido realmente coincidir ou aplicar a eutanásia ativa ou morte assistida ou pacientes que não precisam disso. Lembrando aí que no caso dos transtornos de personalidade especificamente, eles podem ter a ver com traumas pregressos. Então esses traumas pregressos que causam sofrimento, dor e angústia e que podem levar a um sofrimento mental significativo também são colocados como uma justificativa em alguns locais. Na Bélgica, que o caso, salvo engano, é um desses que considera um sofrimento mental significativo como uma morte. E para entender melhor, vamos entender, eu quero entender de ti, Sombra, sobre as origens e decisões. Entender a dependência das origens, como elas pesam na decisão sobre a manutenção da vida ou optar pela morte, frente a esse contexto que a gente está trazendo hoje. Mais uma vez, Light, não é uma coisa muito simples. A questão cultural, espiritual e psicológica juntas, elas têm um peso importante sobre a decisão da morte. Culturalmente, existem relação com honra, até mesmo com amor. Algumas culturas pregam essa questão do falecimento conjunto, né, do casal. Outras ainda falam a respeito de honra, como é no caso do Japão. Na Suíça também há questões relacionadas, mas aqui neste caso, não levando tanto para o lado religioso da coisa, mas sim aos costumes locais. No Brasil, a questão da eutanásia e do suicídio assistido, na verdade aqui da morte, né, assistida, são considerados crimes, né, e podem ter penalidade reduzida conforme o magistrado que está julgando o caso. Se fala em suicídio, por exemplo. Mas quando a gente fala de eutanásia e morte assistida, cada país tem uma legislação diferente. Na Bélgica, por exemplo, foi o segundo país a liberar a questão da eutanásia e da morte assistida, em que, na verdade, foi em meados aí do ano 2010, por aí, em que eles permitem a eutanásia e morte assistida como legal no país, tanto para um sofrimento devido a doenças físicas como devido a uma doença mental extremamente intensa. Isso é quais países mesmo? A Bélgica foi o segundo a liberar. Salvo engano, o primeiro a liberar foi Luxemburgo. Hoje tem outros países, né, também. Não, então, claro, tem mais países que liberaram, dentre os quais Suíça, Holanda, Canadá, Portugal mais recente, mas somente morte assistida, e Espanha também somente morte assistida. Seguindo a discussão, Sombra, para entender aqui, né, sobre a razão pela qual a eutanásia ativa ainda não é um tema tabu ou
não é regulamentado, né, em muitos países, incluindo aqui mesmo no Brasil, né? E para entender também essa reflexão sobre as barreiras culturais, legais e éticas que estão impedindo a legalização da eutanásia ativa. Como é que tu pode me explicar isso? Bom, no Brasil nós temos ainda essa questão da proibição muito associada a fator cultural e religioso, né? Fazendo esse impeditivo legal e também essa falta de diálogo entre instituição, sociedade e legislação. Psicologicamente, a sociedade ainda lida com esse tabu e esse grande estigma em relação ao fim de vida. Mas em relação a isso, hoje já ocorre a eutanásia passiva? Sim, nós já fazemos eutanásia passiva nos pacientes, nos hospitais, mas não há uma proibição ao processo de ortotanásia, mas sim ao processo de eutanásia ativa ou ao de morte assistida, né, em que administraria-se uma medicação para que o fim de vida ocorresse, né. Uma das preocupações é uma utilização excessiva da questão da eutanásia para os pacientes de uma forma geral, fazendo com que o processo em si fosse utilizado de sobremaneira pelo médico, tornando o profissional muito poderoso, digamos assim, neste sentido. Na minha visão, isso não compete tanto, tá? Não sei dizer em relação a outros colegas, mas pelo menos o que eu tenho visto de rotina não é bem assim. Existe toda uma conversa, todo um contexto com os familiares, principalmente para que se evite a distanásia, que seria um processo nocivo de prolongamento do final de vida, e sempre dando maior ênfase ao processo de ortotanásia, que seria a morte levada por meios naturais, né? Lembrando ainda que quando se fala de eutanásia ativa, independente de qualquer lugar, nós estamos falando de pacientes com consciência preservada. Sim. Tá? E aqui no Brasil também diversos fatores, né, que impeçam de fato, né, literalmente a legalização, né? Principalmente a questão do diálogo. Aqui no Brasil é a questão cultural. A cultural, não né? Existe isso, não religioso existe com cultural, acho que literalmente é... Sim, acho que as coisas se somam realmente. As coisas se somam e se sobrepõem. No Brasil nós temos, pelo Código Penal, o artigo 121, fala da proibição de não matar alguém, mesmo que isso seja um homicídio por misericórdia, por assim dizer, e é nesses termos que o artigo fala, né? Mesmo a morte por compaixão não seria isenta de imputação criminal. O processo de eutanásia passiva, que é a ortotanásia no nosso país, foi regularizado em 2006, tá? E a morte assistida ainda é considerada crime conforme o artigo 122, sendo que pode chegar a 2 a 6 anos de reclusão para crimes consumados ou de 1 a 3 anos de reclusão para tentativas, né? E a grande questão em torno do assunto é que não há uma forma de definir a questão sem sombra de dúvida no seu aspecto moral, principalmente, conforme a opinião dos especialistas, tornando cada vez mais difícil transpor esse aspecto legal referente ao assunto, né? E há quem diga ainda que tais medidas proibitivas, como nós já falamos anteriormente, seja visando que o médico tenha plena autonomia para decidir o prolongamento da vida ou não. Que até em um artigo do exterior foi colocado como arrogância médica, mas algo que se deve ser debatido com muito cuidado e com muita empatia. Indo já para os nossos finalmente, né, Sombra? Para entender a conclusão e a reflexão de tudo isso que a gente abordou, trouxe, gerou certas reflexões, e acredito que muitas crenças aí devem ter ativadas internamente de vocês, como pra gente também, porque a gente entende que é um assunto bem complexo, e é entender essa mensagem que a gente está trazendo, esse tema da eutanásia versus a morte assistida, o que justifica o fim da vida e até que ponto as medidas de prevenção são saudáveis no contexto dos pacientes em fim de vida. Então, só recapitulando os pontos principais, seria a diferenciação dos termos, né, entre suicídio, eutanásia e distanásia,
as perspectivas espiritual, religiosa, psicológica, a dependência das origens que vão pesar na decisão sobre a manutenção da vida ou não, e ainda a eutanásia ativa, como funciona em cada país, né, onde a eutanásia ativa pode ocorrer e onde a eutanásia passiva já ocorre, a prevenção da dissanásia. Exatamente. E para encerrar nosso primeiro episódio do podcast Consciência Oculta sobre o tema Eutanásia versus morte assistida, é importante refletirmos sobre a questão central, que é o que justifica o fim da vida e até que ponto as medidas de prevenção são saudáveis no contexto dos pacientes em fim de vida. Recapitulando tudo isso neste tema, a gente trouxe aqui e analisamos diferentes perspectivas, tanto médicas, espirituais e psicológicas, que quais revelaram como o fim da vida é profundamente complexo e também muito subjetivo. A gente não tem como fazer. A vida é subjetiva, os seres humanos são subjetivos. E a decisão sobre interromper o sofrimento, seja por meio da eutanásia ou morte assistida, envolve muito a dignidade do paciente, a sua autonomia e a compreensão do que significa a qualidade de vida nos momentos finais. E para alguns, algo que a gente trouxe aqui, permitir o fim da vida é um ato de compaixão, um respeito ao desejo individual de evitar um prolongamento do sofrimento. E para outros, essas práticas podem ser vistas como uma violação da sacralidade da vida, algo que com certeza transcende nossa capacidade de controlar e que espiritualmente deve ser entregue a uma força maior que a gente não consegue nem enxergar, não é mesmo? E por outro lado, discutimos também o papel crucial das medidas de prevenção, especialmente em situações onde transtornos psicológicos ou pressões externas podem sim distorcer a percepção de um paciente sobre sua própria condição. A prevenção nesse caso é saudável, é necessária, pois oferece suporte emocional, terapias paliativas e uma rede de cuidados que ajudam o paciente a encontrar sentido, mesmo em situações de grande sofrimento. Então, o que justifica o fim da vida? Nós podemos concluir que a resposta não é universal e que ela está enraizada principalmente nas crenças pessoais, nas condições médicas, nas circunstâncias em que o indivíduo está submetido. Claro, no entanto, essas decisões sobre o fim da vida elas vão exigir uma abordagem respeitosa, extremamente empática e ética, visando sempre o bem-estar do paciente e seus familiares e preservação da dignidade de ambos. E até que ponto as medidas de prevenção são saudáveis? As medidas de prevenção são essenciais quando visam garantir que o paciente tenha um apoio necessário para tomar uma decisão consciente. No entanto, elas se tornam questionáveis quando ultrapassam o limite do cuidado para impor prolongamentos artificiais da vida, resultando sim em mais sofrimento do que alívio e literalmente causando mais estresse do que desnecessariamente falando, não é mesmo? Ao invés de promover o alívio de fato. Exato. E por fim, nós queremos deixar uma mensagem de empatia. Cada escolha, cada jornada em direção ao fim da vida deve ser respeitada. Esse tema nos ensina que o verdadeiro desafio está em equilibrar a autonomia com cuidado, a dignidade e compaixão. E a decisão final ela deve sempre buscar honrar a vida, seja pela continuidade ou pelo descanso. Exatamente. E com isso, pessoal, espero que vocês gostaram desse episódio. E aproveitando já, a gente já está convidando vocês, ouvintes, a refletir sobre suas próprias crenças e compartilhar sua opinião conosco nas redes sociais do Consciência Oculta, qual vamos aqui deixar abaixo na descrição desse episódio, tudo certinho, tudo descritinho, e vamos continuar essa discussão com respeito e empatia, reconhecendo que no fim o que realmente importa é como nós cuidamos uns dos outros em momentos tão delicados. Um forte abraço, bem aconchegante. Bem sincero. Exatamente. Esperamos ter trazido clareza e luz a esse tema tão delicado e ao mesmo tempo sombras necessárias para reflexão sobre um assunto tão relevante nos dias atuais de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Quinzenalmente
traremos temas fantásticos, daqueles que poucos ousam abordar. Acho que esse é o nosso lema, né? Trazer sempre temas ousados que poucas pessoas ousam abordar. Não é mesmo, Sombra? Certamente, nós esperamos que vocês tenham obtido nova clareza e uma outra visão a respeito do tema. E espero que sejam novamente nossos ouvintes daqui a 15 dias. Um forte abraço.